Então essa é a segunda parte da aula de número 15. Então vamos voltar aqui ao tópico de falácias e armadilhas. Então a primeira armadilha que a gente vai ver nessa segunda parte da aula é que é uma armadilha, né, relacionada às instruções complexas. Algumas pessoas acham que incluir uma instrução complexa que vai ser implementada através de microprogramação é mais rápido do que uma sequência usando instruções mais simples. Mas na realidade pode não ser mais rápido do que essa sequência de instruções mais simples. Bom, a maior parte das máquinas que usam instruções complexas é implementada, muitas vezes, pelo menos em parte, usando microcódigo que é armazenado em ROM, né, como a gente falou no final da primeira parte da aula. Então, de maneira surpreendente, nessas máquinas, as sequências de instruções mais simples, algumas vezes são tão rápidas ou mais rápidas do que a sequência de microcódigo que implementa essas instruções complexas. Por que isso acontece, né? Bom, então vamos voltar um pouquinho no tempo e entender que nos computadores mais antigos, o microcódigo chegou a ter uma vantagem, né? O microcódigo ele tinha a vantagem de ser buscado numa memória que era uma memória mais rápida do que a memória principal. Então vamos imaginar, né, vamos tentar aqui fazer um esboço do cenário. Então eu tenho uma instrução complexa que equivale a várias instruções simples, sei lá, 4 instruções simples. Então elas são equivalentes. Só que essa instrução complexa, ela é implementada como uma sequência de microinstruções. Vamos fazendo pequenos tracinhos aqui para simbolizar as microinstruções. Então chegou em um determinado momento histórico, usar microcódigo era vantajoso porque a ROM que guarda essas microinstruções fica no mesmo chip que o processador principal. Então ela faz parte do processador principal. Então para o processador era mais rápido buscar as instruções na ROM do que buscar essa sequência equivalente na memória principal. Porque o tempo para você ir do processador até a memória principal é muito maior do que o tempo de você acessar essa memória ROM. Então, nos primeiros computadores, em que ainda não existia cache, né, você ir à memória principal era um processo extremamente lento. Então, se você tivesse uma mesma sequência implementada dentro da ROM, você acabava sendo mais rápido. Mas, como eu falei, essa vantagem ela deixou de existir com a introdução da cache. Bom, existia também uma outra vantagem que era o seguinte: esse microcódigo ele introduzia, né, o uso de alguns registradores adicionais que podiam ser usados, né, como forma de economizar o uso dos registradores internos do processador. Você tinha poucos registradores de uso geral nas máquinas antigas, e aí você ter registradores adicionais para fazer cálculos, por exemplo, de endereços de memória, acabava impactando positivamente porque você abria espaço para ter mais coisas, mais informações dentro dos registradores internos. E, consequentemente, você não precisava acessar aquele dado, aquela informação na memória principal, né? Você eliminava aquele custo da memória principal. Então, essas duas vantagens existiam nos computadores antigos, que não tinham cache, que não tinham muitos registradores. Mas nos computadores mais modernos, que tem mais registradores e tem cache, essa vantagem ela desaparece, né?
E ainda com o seguinte agravante, né? Como eu falei na primeira parte da aula, a ROM é uma memória de somente leitura. Então você gravou uma sequência de microinstruções aqui, aquelas microinstruções elas vão permanecer enquanto o computador existir. Se essa sequência estiver errada, ou não for a sequência mais otimizada, não for a melhor forma de implementar essa instrução complexa, não tem muito que possa ser feito, né? O algoritmo que implementa aquela instrução, ele não pode ser mudado até um novo lançamento de um novo processador, onde você vai fazer um novo chip e gravar aquela nova forma de fazer a tradução. Ao passo que se você está escrevendo código, tem uma sequência aqui que não está muito boa, deixa eu fazer melhor. Você faz melhor, como está na memória, você imediatamente faz uso dessa melhoria. Bom, aí só para deixar mais claro aí em exemplo, né, de situações em que fazer uso de uma instrução complexa é mais lento do que a instrução ou a sequência de instruções análogas, a gente tem o move string, né, que é uma instrução para mover dados de uma posição da memória para outra, né, de uma string de uma posição inicial para uma final. Eu comentei dessa instrução na primeira parte da aula. Essa instrução geralmente é mais lenta do que um loop que move as palavras, calculando os endereços, lendo da memória, escrevendo na memória. E uma instrução que os caras criaram que é parecido com... Na verdade, a instrução se chama loop, né? Que faz um decremento de um registrador e desvia para um determinado rótulo especificado lá no código, até que esse registrador chegue a zero. Então, enquanto ele for diferente de zero, você decrementa e volta para um determinado ponto do código. Quando esse cara atingir o valor zero, você para de fazer isso. Então, essa instrução, ela geralmente é usada como desvio que a gente coloca lá no final de um loop, né? Principalmente se ela tiver um número fixo de iterações, como é o caso do for. Né? Então, essa instrução ela acaba sendo mais lenta do que se a gente fizer uma sequência de, vou chamar de macro código, né, ao invés do microcódigo, uma sequência de instruções que faz a mesma coisa em alto nível. Né? Então, um compilador que faça as coisas de maneira otimizada nunca vai usar essa instrução loop, porque ela é mais lenta. É mais fácil você gerar as instruções de maneira direta. Né? Bom, uma segunda falácia, né? Eu tenho espaço de armazenamento na minha unidade de controle, vou criar instruções novas porque ela não vai ter custo nenhum. Eu já estava com um espaço sobrando, então, já que tem espaço sobrando, então eu posso colocar mais instruções, eu posso inventar novas instruções que eventualmente o usuário possa querer. Então, se tem espaço sobrando, eu posso fazer algo de graça, né? Coloco novas instruções aí porque eu estou aproveitando, na verdade, aquele espaço ocioso. A questão é que essa tentação de acrescentar novas instruções gratuitas, entre aspas, pode não ter impacto no processador atual, mas pode ter impacto em processadores futuros. Pode ser que o espaço que esteja sobrando hoje falte amanhã. E como a Intel ela mantém a compatibilidade entre os binários, se você cria uma instrução nova cujo espaço, né, criou porque o espaço está sobrando, e eventualmente numa versão posterior o espaço está faltando, você não pode simplesmente descartar aquela instrução nova e jogar lá fora, porque pode ser que algum código de algum usuário use aquela instrução que você criou no passado. Então essa que é a chamada algema dourada lá da compatibilidade da Intel. O marketing da Intel diz que todos os processadores são compatíveis com os anteriores. Então você pode pegar seu código executável que executava no processador de geração anterior
e executar num processador de geração nova que ele vai funcionar. Então, para você garantir essa compatibilidade, você tem que manter essa instrução gratuita, entre aspas, ainda que eventualmente esteja faltando espaço e ainda que a instrução seja dificilmente, ou que ela raramente seja usada. Um exemplo dessa situação foi o 286, que introduziu a aritmética decimal em bytes, ao invés de trabalhar com aritmética binária. Esse tipo de coisa é raramente usado porque trabalhar com aritmética binária é muito mais rápido do que trabalhar com aritmética decimal. É mais rápido eu converter de decimal para binário, fazer a conta e pegar o resultado, converter de binário para decimal, do que fazer a conta direto com aritmética decimal. Mas ainda hoje, os processadores modernos mantêm essa aritmética decimal, ainda que ela não seja usada ou raramente seja usada, por conta de compatibilidade com processadores anteriores. Pessoal, esse último slide aqui está errado, né? Claro que não tem revisão para prova, né? A gente não tem... não vai ter prova aqui no ERE, né? Aqui a gente estaria terminando a segunda parte da nossa disciplina e daria uma prova em cima dessa segunda parte, mas enfim, né? Como a gente está no ensino emergencial remoto, não tem revisão para a prova aqui, né? Então, até por isso que a aula seria... no presencial seria mais rápido, porque eu já começaria a fazer exercícios de revisão aqui para a prova, né? No equivalente a essa aula aqui. Mas enfim, né? Como a gente não tem prova, essa aula acaba sendo mais curta, né? Eu não quis colocar mais material aí para preencher o espaço que a gente teria, né? Vocês podem aproveitar para fazer as atividades aí que estão pendentes, né? Fazer a lista de exercício, enfim, fazer a implementação aí que está pendente. Na próxima aula, na realidade, a gente vai começar a falar de pipeline. Eu vou ver se eu corrijo esses slides aqui, ou esse slide, para que vocês já recebam o slide corrigido aí quando eu for postar o vídeo dessa aula. Então, a gente fica nessa aula por aqui. Vejo vocês aí na nossa próxima aula, quando a gente começar a falar de pipeline. Então, até lá!